Entretanto, nós na semana passada abordamos aqui o lançamento dos novos portáteis da Apple, os novos MacBooks Pros, com os seus processadores, o M1 Pro e o M1 Max. E falamos na semana passada que em princípio esta semana já iríamos ter testes, benchmarks reais daquilo que de facto é a performance destes processadores. E isto no seguimento da notícia que estávamos a falar ainda há bocadinho dos Alder Lake da Intel. Estes são outros concorrentes, além da AMD, não é? São outros concorrentes à Intel. Aliás, eles foram roubar muito o mercado à Intel, porque a Intel era o principal fornecedor da Apple, não é? E agora a Apple está com os seus próprios processadores e, portanto, deu um bocado de cabo do negócio da Intel. Mas, voltando um bocadinho àquilo que é o core da notícia, ou seja, são os benchmarks reais dos M1s. E o que estes benchmarks trazem para a mesa é que, de facto, estes processadores arrebentam com tudo aquilo que é processador atual. Até custa acreditar, não é? Eu confesso que na semana passada, ao ver o lançamento e ao ver as especificações e ao ver as reviews, mas que ninguém podia lançar ainda números, eu estava com um bocadinho de pé atrás a pensar que pronto, ok, era tudo marketing e que depois quando viessem os valores a sério a gente ia fazer as devidas desculpas à coisa, não é? E dizer pronto, ok, é bom, mas fica aquém daquilo que eles estavam a dizer. Não, é mentira, justifica-se bem aquilo que eles estavam a dizer. Não há ainda muitos testes. Nós ainda só apanhamos aqui o teste da Anantec. Eu acho que até estávamos a comentar, os valores são tão disparatadamente dispares daquilo que a gente estava à espera, que se calhar os outros sites estão todos a tentar confirmar e reconfirmar os valores com vergonha de eventualmente estar a dizer asneiras. Porque aquilo que se vê de facto é a Apple, que parece, não vou dizer do nada, porque a Apple tem alguma experiência já a fabricar chips, nomeadamente para os telemóveis e para os tablets, não é? Mas, quer dizer, a Intel e a AMD andam neste mercado há décadas, não é? Não é há 5 ou 6 anos como a Apple, e não tem conseguido fazer aquilo que a Apple fez, que no fundo foi pegar no M1 que já tinham do ano passado e dar-lhe muito mais cabalagem. Eles injetaram potência aqui neste processador e isto de facto pronto, a mim surpreendeu-me imenso, porque nós vemos coisas que não pareciam ser sequer possíveis. Ou seja, nós temos aqui alguns gráficos e alguns números que comparam o M1 Pro e o M1 Max com, por exemplo, com Core i7. A maior parte deles é com processadores de laptops, de portáteis, não é? E faz sentido, porque estes MacBook Pros são portáteis, apesar dos números não parecerem quase números de desktops, não é? Mas são portáteis e, portanto, a Anantec optou por testar com processadores de portátil também, e, portanto, é uma comparação, parece-me, mais ou menos razoável e justa. E na maior parte dos benchmarks sintéticos que se usou, os Apples arrebentam com tudo, de facto. Nós temos aqui, por exemplo, uma tabelazinha em que vemos precisamente aí alguns valores, alguns scores. Quem estiver a seguir na stream pode acompanhar, e quem não estiver pode ir ao nosso site e de lá tem o link para a review da Anantec que nós estamos a falar agora aqui. E temos coisas, de facto, estamos a falar de, por exemplo, se há alguns resultados que são muito semelhantes, há outros em que, por exemplo, em multithread... Sim, os single thread são muito parecidos, mas os multithread são substancialmente os multithread, ou seja, altos. em várias, em computação de multithread, estamos a falar às vezes de scores de 74 para 46, é favorável à Apple, de 82 para 60, favorável à Apple, 57 para 44, favorável à Apple, 295 para 60, favorável à Apple, ou seja, isto é 5 vezes mais. E mesmo em termos de GPU, porque os processadores da Apple também trazem uma GPU, mesmo em termos de GPU, são mais potentes do que um 11980HK da Intel. E até em alguns casos depois há aqui alguns
alguns benchmarks também feitos, até com gráficas. Este tem uma GTX 3080. Pois, gráficas a sério. Estamos a falar de uma GTX 3080, ok, que é mobile, não é uma GTX 3080 de desktop, mas mesmo assim, estamos a falar daquilo que é o topo de gama da Nvidia para mobile. E a Apple está ali a guerrear ombro a ombro com um Intel 11980 com uma GTX 3080. Portanto, é algo de... Sim, não só isso, e com menos consumo, não é? Porque estamos a falar de portáteis. Sim, em que o consumo é importante, não é? E aqui o MSI consumiu no conjunto 256 watts contra 119, 120 números redondos. Sim. Do MacBook, pá, que é inacreditável, não é? Sim. Pá, não sei, ou a Intel e a AMD andam a nanar nestes anos todos, ou andaram-nos a enganar, ou de facto a arquitetura ARM consegue maravilhas, não é? Nós já sabíamos, aliás, a performance dos telemóveis já há muito tempo que era comparada com alguns desktops e alguns portáteis, e já havia muita gente a dizer que em termos de performance era igual. E pá, eu sempre olhei para isso e encolhi aos ombros e dizia, pá, não estão bem a comparar a mesma coisa, não é? Porque o sistema operativo não é o mesmo, a arquitetura não é a mesma, os programas que correm não são exatamente os mesmos, mas de facto agora começando a ser os mesmos programas adaptados, ok, é certo, eles têm que ser compilados para esta arquitetura, não é? Correr, que depois também temos aqui, aliás, a Anantec fez isso e usou também jogos reais, não foi só benchmarks, eles têm benchmarks, por exemplo, o GFX Bench, o Aztec, em que o Apple fica em segundo e o primeiro é o tal 11980 HK e com a RTX 3080. Estamos a falar de uma diferença de 315 frames por segundo para 309, ou seja, o Apple perde por 6 frames por segundo, mas estamos a falar em 300 e tal, portanto isto é quase a margem de erro, não é? Estamos a falar mesmo de muito pouco. E depois nos jogos a sério, que esses sim são jogos reais, mas que eu também, nós estávamos a falar e bem há bocado ainda em offline, podem não ser exatamente justos, porque são jogos que são feitos para x86, para a arquitetura x86, e que portanto estão a ser traduzidos. Sim, tem que ser usado um emulador para poder converter as instruções. Pelo sistema Rosetta. Exatamente. Traduzidos pelo sistema Rosetta do próprio processador. E que portanto isto também causa algum impacto na performance, e aí sim a performance é bastante mais baixa, mas estamos a falar de uma coisa que é um processador que é ARM a correr um jogo que é x86, portanto exatamente coisas que são feitas para correr nos Intel e nos AMDs, e mesmo assim não sai mal, não tem nem de perto nem de longe o mesmo resultado que tem nos benchmarks que são feitos a pensar na própria arquitetura, não é? Mas eu estou convencido que se calhar começando a aparecer em jogos e programas que sejam compilados já para esta arquitetura sem ser preciso usar a Rosetta, que é a camada de tradução de instruções, a performance subirá bastante e ainda teremos mais surpresas do que aquilo que já tivemos. De resto, de facto, parecem ser máquinas de trabalho a sério, e estamos a falar de portáteis. E o que me deixa, em jeito um bocadinho de conclusão, o que me deixa ainda mais curioso sobre aquilo que possa ser um Mac Pro ou um iMac com este tipo de processadores, não é? Porque estamos a falar aqui, convém não esquecer, de portáteis, não é? Toda a gente sabe que eu não sou grande fã da Apple porque os preços são estupidamente caros e é aquele imposto à Apple e tudo mais, mas sei dar a mão à palmatória e reconhecer quando de facto eles apresentam produtos bons. E neste caso o M1 Pro e o M1 Max a mim espantaram-me pela positiva, muito, e confesso que fiquei curioso sobre o que é que eles conseguiram fazer no Mac Pro, em que o limite de TDPs, não é? O limite de potência de consumo energético será obviamente mais alto, e portanto a potencialidade que se pode tirar de uma máquina dessas será também mais alta, assim como o tipo de trabalho que é suposto fazer-se nela, não é? Portanto estou curioso de ver o que vem ainda aí. Mas muito agradavelmente surpreendido com aquilo que já cá está. Sim, é incrível. Às vezes a gente até... Aliás, nós comentámos isso, né? O que é que os outros andam a fazer, né? Porque se a Apple consegue fazer uma coisa destas, tirar uma coisa destas da cartola, não é? Porque é que a AMD ou a Intel não são capazes também ou de lançar... Nvidia. Ou até a Nvidia, exatamente, que também tem know-how para fazê-lo, não é? Até porque eles trabalham nos chips das gráficas
Exatamente, é que eles conseguem ter não só naquilo que é processador, a CPU, mas também na performance da gráfica, na GPU, estão ali a guerrear com aquilo que é Estão ali no meio, entre uma 3080 da Nvidia e uma 6800 da AMD, Sim, sim. não é? Portanto, e saíram, opá, não vou dizer do nada, não é? Porque já têm experiência, é verdade, em smartphones, em iPads e próprio M1 que saiu no ano passado. Mas a mim espanta-me como é que à segunda tentativa estão ali a guerrear com aquilo que é o topo das duas marcas tradicionais de GPUs, não é? Também. Sim, é inacreditável. E eu acho que isto, obviamente, aquilo que tu disseste é verdade, porque há sempre o imposto Apple e estas máquinas são caras, e eu acho que eles fazem um bocado também aproveitar por este incremento de performance e fazer com que as máquinas ainda custem mais dinheiro que o que podiam custar, né? Porque a gente, como falámos a semana passada, cada máquina destas vai custar para cima de 2.000 euros, né? Porque é do valor que elas começam. E eu acredito que estes processadores em máquinas Windows poderiam custar bem menos, não é? E sim. esta performance ser acessível a mais pessoas, não é? Do que o que vai ser na realidade, apesar de que, como eu disse a semana passada, isto é performance para quem precisa de máquinas a sério para trabalhar, não é? Trabalho pesado, não é? Sim, sim. Isto não são máquinas indicadas para jogar, não são máquinas indicadas para ver vídeos no YouTube e ir à internet e mandar e-mails, não é? Isto são máquinas, exatamente. Isto são máquinas que são preparadas para vídeo, imagem, áudio, pá, tudo que seja produtores dessas áreas e designers, edição, tudo que faça edição deste tipo de coisas, não é? São máquinas excepcionais, não é? Um pouco caras, mas sem dúvida na frente, não é? Porque não há nada sequer parecido com isto.